Olá, uma boa tarde a todos. Falando Ezequiel Mota, pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje, quarta-feira, na nossa Casa Espírita seria dia de assistência espiritual, especificamente para dependentes químicos. O Sérgio é quem faria a palestra hoje, mas como ele está em viagem e no local onde ele está, a internet não funciona muito bem, então, durante esta semana e a próxima, ele não vai poder fazer a palestra, não é? Então, nós deliberamos, ao invés de deixar sem a palestra, nós resolvemos fazer aí um revezamento. Ontem a Arielle fez, hoje eu vou fazer. Na semana que vem, a Arielle vai fazer na terça e a Vânia e o João farão na quarta, né? É uma maneira de a gente continuar mantendo as palestras da nossa Casa Espírita, em especial porque a nossa Casa Espírita, na nossa dimensão física, não é? Ela está fechada. Então, para a gente não ficar sem um contato mínimo diário com a doutrina, não é? Com as palestras, pelo menos, a gente então está mantendo diariamente as palestras. E é uma maneira também da gente sentir, né, a vibração de cada um de nós que fazemos parte dessa Casa Espírita. Porque a gente sente sim, viu? A presença e a vibração de cada um dos que estão participando. Então nós vamos hoje abordar um tema que não é exatamente um tema relativo à dependência química, mas não é diretamente, não é? Mas, num outro sentir, também tem a ver, sim. E nós vamos explicar o porquê, não é? Então, o tema é a vida no umbral. Esse é o tema que nós vamos agora desenvolver para a nossa reflexão. Vamos fazer uma oração e, em seguida, dar início a esse tema tão importante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Paz e luz. Então, esse tema, a vida no umbral, não é? Nas religiões outras, esse assunto não é esmiuçado, não é bem compreendido. Então, dentro do próprio cristianismo, tem-se que o inferno e o céu, né? E dentro do catolicismo criou um ambiente intermediário que seria o purgatório, não é? Mas, dentro da maioria das religiões, esse assunto ele fica sem uma maior explicação, não é? Apenas se entende que quem é bom vai para um local bom, quem é ruim vai para um local ruim, com um detalhe, para sempre. Então, o que é o entendimento? Que quem é do mal vai para o inferno, para sempre. Não é por um tempo, fica lá, depois melhora, podendo ir para o céu, não é? Porque dentro dos outros segmentos religiosos não se entende e não se compreende, e muitas vezes não se aceita a doutrina da reencarnação, né? A lei da reencarnação. Então, o entendimento é que a criatura nasceu com vida e durante a vida física, quando desencarna, ou como é dito, quando morre, aí ele vai ser julgado, vai para o céu, vai para o inferno e é para sempre isso. Vai para o céu, vai ficar na felicidade, tocando flauta, não é? Cantando música, na alegria eterna, na felicidade eterna, não fazendo nada, só aproveitando, né? Por outro lado, se foi mal, vai para o inferno. Aí é o inferno eterno também, sendo chicoteado no fogo do inferno, sofrendo para sempre. Nunca mais vai ter uma oportunidade de redenção. Então, vocês vejam que é um pensamento muito radical, né?
Porque Deus, sendo o Criador de todas as coisas, todo amor e bondade, fica um pouco contraditório isso ser uma ordem de Deus, porque nós que somos pais humanos, com os nossos defeitos inúmeros, a gente não perdoa o nosso filho quando erra e não o recebe de volta e o abraça e o reconduz para o caminho do bem? Ora, nós que somos falhos e imperfeitos temos essa atitude, que dirá Deus, né? Deus não pode condenar um filho seu para sempre para o sofrimento. Não faz sentido, não é? Dentro da doutrina espírita, há uma clareza um pouco maior a respeito desse assunto. E aí é onde a gente vai então abordar agora o tema a vida no umbral, não é? O primeiro questionamento que se colocaria seria aonde é esse tal desse umbral, né? E eu diria para vocês que esse umbral está dentro de nós. O umbral está dentro do nosso coração, dos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos são expressos pelos nossos pensamentos e pelas nossas atitudes. Então, são os nossos sentimentos, pensamentos e atitudes que são umbralinos ou são luminosos, né? Se os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações e atitudes são umbralinas, nós estamos no umbral, desde aqui, que é a terceira dimensão vibratória. Quando nós desencarnarmos, nós, que na expressão de Kardec somos espíritos errantes, vamos para a quarta dimensão. Para onde? Ora, se nós somos espíritos de sentimentos, pensamentos e ações umbralinas, para onde é que nós vamos? Para o umbral. Alguma dúvida? Não. Entretanto, se nós somos espíritos que vibramos luz, nós estamos vivendo na terceira dimensão por estarmos encarnados. Mas nós não somos da terceira dimensão, nós somos de dimensão mais acima. O Cristo disse, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Como também, na quarta dimensão, há espíritos que se encontram lá naquela dimensão vibracional, como, por exemplo, o governador de nosso lar, não é? E os ministros, eles se encontram ali na quarta dimensão, que é umbral, hein? Umbral superior, mas é. Mas eles não são espíritos errantes mais. Eles não precisam reencarnar mais. Então, eles estão na quarta dimensão. Não é? Do umbral. Mas eles não são do umbral. Eles não são da quarta dimensão, embora eles estejam. É como Cristo disse, eu estou no mundo, terceira dimensão, mas não sou do mundo. E lá, eu estou na quarta dimensão, estou no umbral, mas eu não sou do umbral. Então, depende o que você tem dentro do seu coração. Se o que você tem no coração são sentimentos, pensamentos e atitudes umbralinas, você está no umbral. Seja aqui na terceira dimensão, seja após desencarnar na quarta dimensão. Esse que é o ponto. O diferencial aqui na terceira dimensão, que aqui também é umbral, depende de cada um, mas eu diria que a maioria. Porque a maioria de nós que estamos encarnados, gente, somos espíritos errantes. Não estou dizendo todos. Mas a maioria de nós somos espíritos errantes, ou seja, espíritos umbralinos, porque os nossos sentimentos, nossos pensamentos e as nossas ações são ações malignas, deletérias, ou seja, somos egoístas, somos orgulhosos, somos vaidosos, nós almejamos o poder a todo custo, sofra e façamos a quem sofrer, não importa. É um detalhe fazer os outros sofrerem, o que importa é o poder. Uma boa parte, não estou dizendo todos, mas uma boa parte de nós ainda não é assim. É assim. Então, seja na terceira dimensão, seja na quarta dimensão, os espíritos que têm sentimentos sombrios, umbralinos, eles encontram-se, seja na terceira, enquanto estão encarnados, seja na quarta, quando estão desencarnados, eles estão no umbral, não é? O Chico Xavier conta uma passagem com ele, porque o Chico Xavier
que com certeza não era espírito errante, não é, e nem é umbralino, com certeza não é, não é? Ele é de espírito já luminoso, de dimensões acima da quarta do nosso lar para cima, não sei qual, mas é bem para cima, não é? E ele conta, o Chico falava que gostava muito de ir em cemitérios, ele gostava muito de ir em cemitérios, não é? E ele ia até com alguma frequência. E em uma ocasião, o Carlos Bacelli, que relata isso em um livro, ele diz que estava lá no cemitério e viu ali um espírito, né? Um espírito com uma roupa toda escura, né? Um chapéu tipo coco na cabeça. E ele se aproximou desse espírito e olhou nos olhos dele. Quando o Chico olhou nos olhos dele, lucidamente, o espírito percebeu que o Chico o estava percebendo, não é? Que o Chico o estava vendo, porque normalmente nós não vemos os espíritos que se encontram desencarnados. Eles estão ali, nós não estamos vendo, eles percebem que nós não estamos vendo, que a gente passa batido, passa lotado, como se diz, não é? Entretanto, o Chico olhou direto para os olhos dele e o espírito olhou de volta e percebeu que o Chico o estava vendo, o estava percebendo. E o Chico perguntou para ele: meu irmão, o que você está fazendo aqui? Não é? E esse espírito respondeu para o Chico da seguinte forma: olha, eu trabalho aqui, eu fico aqui, eu trabalho aqui. E o Chico falou: mas você trabalha no quê? O que você faz aqui? O que você trabalha aqui? Ele disse assim: olha... E o Chico, um detalhe, hein? O Chico percebeu que esse espírito estava com um cheiro muito forte de bebida, de pinga, cheiro de álcool muito forte, não é? Pelas sensações mediúnicas do Chico. O Chico percebia, não é? E então... esse espírito disse que trabalhava ali no cemitério. E o Chico diz: mas o senhor trabalha no que aqui, meu irmão? Ah, eu vou lhe dizer no que eu trabalho. Sim, senhor. Eu fico aqui olhando os espíritos que desencarnaram. Sobretudo aqueles que ficam agarrados, presos aos espojos físicos. Eles ficam dentro dos caixões, embaixo da terra, presos aos restos mortais do corpo físico deles e não saem dali. E aí então, quando chega um determinado momento, quando chega um determinado tempo, eu pulo lá e resgato eles de lá e tiro eles de lá. E aí eles são levados embora para tratamentos, para outros lugares. E o espírito ainda diz: e é por isso que eu bebo. Porque se eu não beber, eu não aguento o cheiro lá de baixo. Não é? Então vocês vejam, cada coisa que acontece e que existe que a gente não sabe. Não tem a mínima noção. Não é? Então... além, portanto, da terceira e quarta dimensões, que são umbral dependendo, né, da nossa condição, porque nós podemos estar no umbral, mas não sermos do umbral. Então é uma coisa completamente diferente. Mas de uma forma geral, a maioria dos espíritos que estão encarnados e os que estão desencarnados na quarta dimensão são espíritos umbralinos e estão no umbral. Bom, entretanto, o Wagner Borges relatou um episódio que aconteceu com ele, que foi o seguinte: ele disse que foi levado por mentores a uma dimensão intermediária. Nem é a quarta, que é a nossa, nem é a nossa, que é a terceira, nem é a quarta, que é o mundo espiritual, que é o umbral. Nenhuma das duas. Era uma dimensão intermediária, onde o Wagner Borges, em corpo espiritual, em viagem astral, fez contato, não é, com espíritos que se encontravam nessa dimensão intermediária. E ali ficavam espíritos
em tratamento. No caso do espírito que o Wagner Borges conversou, um espírito feminino, que, apesar de ser uma pessoa muito boa, não é? Ela fumava muito e desencarnou de enfisema pulmonar, que é um câncer de pulmão. Portanto, abreviando sua encarnação, significando um suicídio involuntário. Mas era uma pessoa boa, não era uma pessoa má, não, até muito pelo contrário, pessoa que fazia caridade, ajudava, fazia o bem. Entretanto, ela praticou o suicídio involuntário. No caso, por ela ser uma pessoa muito boa, pessoa com caráter, com ética, ao invés dela ir para as regiões umbralinas, do astral inferior, ela foi conduzida para essa dimensão intermediária para terminar de gastar o restante de fluido vital. Porque como a desencarnação dela foi prematura, ela ainda tinha fluido vital, que era correspondente ao tempo de encarnação programada para ela. Mas como ela precipitou-se no vício do cigarro, ela acabou desencarnando antes do tempo. Então ela precisou ficar nessa região intermediária para se tratar, para ser feita uma limpeza e terminar de gastar, pelo tempo que restava da encarnação, do fluido vital que ela ainda tinha com ela. Agora, outros espíritos que já não tinham bondade no coração, que não costumavam ser generosos, até podia ajudar, mas sempre a contragosto, como por exemplo o caso do próprio André Luiz. Na ficha do André Luiz consta que ele tinha mais de 3.000 atendimentos gratuitos. Mas ele sempre atendia, fazia esses atendimentos gratuitos de má vontade. No filme, quem assistiu viu que em uma das ocasiões, a secretária dele, penalizada com o senhor que foi lá, mas não tinha dinheiro, não tinha recursos para pagar a consulta, ela falou assim: eu vou dar um jeitinho para vocês serem atendidos no final das consultas. Aí quando acabaram as consultas, o André Luiz pensou que tinha acabado e já estava querendo ir embora. Entretanto, a secretária dele falou: não, mas tem mais um. Aí o André Luiz já sabia o que era, olhou feio para ela, né, a contragosto, e atendeu. Mas ele atendeu. Né? Criou um mérito moral para ele? Criou. Mas não era aquela caridade genuína. Portanto, quando o André Luiz desencarnou, e o André Luiz já não era uma pessoa ruim, não era um criminoso, um bandido, nada disso, era um médico. Mas foi também considerado um suicídio involuntário por causa da bebida, do cigarro, etc. Né? Outras coisas também não importa, que não vem ao caso. Mas o André Luiz acabou não sendo conduzido para essa dimensão intermediária. Ele foi para um umbral baixo, regiões ali de muito sofrimento, onde ele permaneceu por 8 anos, conforme consta no livro Nosso Lar. Até que depois, então, muito por intervenção da mãe dele, que já se encontrava na 5ª dimensão, portanto, acima do umbral, acima do nosso lar, que encontra-se localizada no umbral superior. As colônias espirituais encontram-se localizadas no umbral superior. A mãe do André Luiz estava acima disso, na 5ª dimensão. E ela interveio muito em favor dele, como também do pai do André Luiz, ex-marido dela. E então o ministro Clarencio, a pedido da mãe do André Luiz, várias vezes foi lá naquele umbral inferior, naquela região, para tentar o resgate, mas ele ainda não se encontrava em condições de ser resgatado. Até que, quando apresentou condições mínimas, o ministro Clarencio, mais o Tobias, não é? E mais o outro enfermeiro, cujo nome não estou lembrando agora, mas eles resgataram o André Luiz e o conduziram para a colônia Nosso Lar, não é? Então, depende muito do caráter da pessoa, da condição
de mérito espiritual que a pessoa tiver. A pessoa que sempre se mostrou generosa, genuinamente bondosa, ela sempre terá uma assistência um pouco maior, não é? Entretanto, para além do astral superior, onde se localizam as colônias espiritual, e também do astral inferior, do astral raso, onde se localizam as regiões de sofrimento e de dores, dentre as quais aquela em que o André Luiz permaneceu por 8 anos. Há espíritos que ficam tempos ainda maiores. Há também os vales, vales dos suicidas. Há os vales dos sexólatras. Há outros, sim, verdadeiras cidades nas regiões do astral inferior. Cidades organizadas, como não? Onde tem governo, tem serviços de polícia, de segurança, não é? Mas, evidentemente, tem inclusive serviço eclesiástico, hein? Não é? Igrejas, sim, igrejas, como não? Não é? Tem muitos bispos, pastores, e olha, gente, até espíritas que estão nesses lugares, hein? Mas, para além desse astral inferior, há ainda o umbral, além do umbral inferior, também há o umbral intermediário, que é onde se localizam vamos dizer, não são colônias, mas são postos avançados, que, vamos dizer assim, são mini-cidades, né? Porque nós temos as colônias que se encontram no umbral superior, que são grandes, tem uma quantidade mais de 1 milhão de pessoas, né? O nosso lar, por exemplo, tem coisa de 1,5 milhão, na época tinha, né? Deve ter mais agora, não é? Então, esses postos avançados, que ficam geralmente próximas das cidades do astral inferior, não é? Elas são como cidades espirituais em miniatura. Então, nós dizemos que essas estão no umbral intermediário, umbral médio, né? E aí você vai ter o umbral raso, o umbral baixo, onde se encontram as cidades espirituais, onde permanecem os espíritos mais endurecidos, os criminosos, assassinos, pessoas que não se arrependeram e continuam ali. Tem muitas regiões, tem vales de sofrimentos. Uma amiga minha, que desencarnou há poucos meses, de Covid inclusive, muito querida, uma amiga minha, ela me disse que mais de uma vez, levadas por mentores, viu-se em regiões umbralinas, onde ela pisava, assim, quando via, pisava na cabeça de pessoas. Eram espíritos que sim, porque espíritos são pessoas, gente. Estavam ali enterradas, só com a cabeça para fora. Ela diz também que via em montes, serras, espécies de montanhas, vários espíritos incrustados nessas montanhas, ali amalgamados, chorando, gritando, situações muito difíceis, dolorosas. O próprio Dr. Paulo César Frutuoso, que participou por muito tempo, eu não sei se está participando ainda, do Centro Espírita Frei Luís, no Rio de Janeiro, ele relata que também foi transportado para as regiões do umbral inferior. E ele fala que foi levado para um local onde ele via pessoas com formatos de árvores ressequidas. Os pés eram em formato de raízes e as mãos eram em formato de galhos. A pele era em formato de cascas de árvores e via só os olhos daquele ser. E aí via-se que eram seres que sofriam muito,
gemiam muitos padecimentos atrozes. E então, ele mesmo diz que perguntou para o mentor que criaturas eram aquelas, se eram seres humanos. E o mentor disse, são seres humanos. Mas quem que poderia ser? E o mentor disse, esse que você vê aí é você. É você. Você é esse daí, antes da encarnação. Não é? Então, porque o Dr. Paulo César Frutuoso fala que participou da Inquisição, né? E realizava com metais, instrumentos metálicos, aqueles inquisitórios terríveis, utilizando instrumentos de tortura, dentre os quais um que se chamava roda, que esticava as pessoas. E que então, depois que desencarnou, ficou nessa condição. Até ele conta que em uma vez, quando uma jovem foi levada, que apresentava uma doença chamada síndrome de Larsen, que fica com as juntas soltas. E aí então, o mentor disse para... Ele foi pesquisar o que era, né? E exatamente essas juntas soltas eram iguais como as pessoas ficavam depois de passar por aqueles instrumentos de tortura na Inquisição, né? Que você puxava, soltava as juntas aqui, tudo. E aí o mentor disse para o Dr. Paulo César, olha, essa moça aí era uma das nossas auxiliares, por isso ela está assim, apresentando essa doença. E aí o mentor disse para ele, você veja o que nós fazíamos. Porque o Dr. Paulo César fala que a maioria das pessoas que trabalham lá no Centro Espírita Frei Luís são compostas de espíritos que participaram da Inquisição, não é? Então vocês vejam como são as coisas, não é? O Saulo Calderon, que é amigo do Wagner Borges, ele tem um canal no YouTube, não é? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, talvez já tenham assistido algumas palestras dele. Numa dessas palestras, o Saulo Calderon fala que logo que despertou fora do corpo, havia um espírito que, de forma de brincadeira, o Saulo Caldeirão chamava de caramunhão, não é? Ou seja, aparência de demônio mesmo. E o espírito falou que estava ali, autorizado pelos mentores do Saulo Caldeirão, para convidá-lo para ir em uma região, para ele se inteirar onde era, como era, para que ele pudesse depois divulgar, porque o espírito dizia que sabia que ele ia fazê-lo e que então, por isso, estava ali para levá-lo. Se ele não aceitasse, ok, mas o convite estava feito. O Saulo fala que aceitou. E foi para uma região que era uma dessas cidades do astral inferior, nessa experiência. E diz que ali via muitos espíritos, ficavam olhando para ele de forma ameaçadora. E esse espírito que se apresentava como sendo um dos chefes, ou o chefe, talvez não o chefão, mas um dos chefes, dizia que para o Saulo não ficar com medo, que não ia acontecer nada, que ele estava ali a convite, não é? E que os mentores dele, embora não estivessem ali, mas estavam observando e qualquer coisa se precisasse, o próprio Saulo podia voltar para o corpo, não é? Então, o Saulo diz que via ali espíritos em muito sofrimento, alguns chicoteados, outros algemados, escravizados, vitimizados, um sofrimento medonho. O espírito então dizia, olha, esse aqui era assassino, aqueles ali eram estupradores, aqueles ali eram corruptos, esses outros aqui eram bandidos, então eram todos do mal, por isso que eles estão aqui escravos agora. No fim, o Saulo diz que esse espírito colocava de uma maneira o serviço dele como estando a serviço da justiça de Deus. Ele reconhecia que estava fazendo os outros padecerem, sofrerem muito,
Mas ele dizia que aquele serviço estava autorizado pela justiça divina, não é? E que, portanto, ele se colocava na condição de um membro da justiça, fazendo uma forma de justiçamento, para que sofresse aqueles que fizeram outros sofrer. Não, na cabeça dele ele estava fazendo certo. Então vocês vejam que esses espíritos que fazem isso, na mente deles estão fazendo o que é certo. Como também quando vão na casa espírita, espíritos obsessores, quando eles são entrevistados, é dialogado com eles, eu não gosto de usar a palavra doutrinar, né? Mas enfim. Você conversando com eles, eles acham que estão com a razão e que estão certos e que eles estão praticando a justiça, porque eles foram prejudicados e agora eles têm o direito de fazer a justiça com as próprias mãos, sem o saber que estão se comprometendo ainda mais perante a justiça divina. Mas tudo isso é porque ainda trazem o sentimento umbralino em seu coração. E, via de consequência, trazendo esses sentimentos negativos, deletérios e inferiores, de ódio, de vingança, de egoísmo no seu íntimo, a tendência é permanecerem no umbral, não é? Até serem preparados para uma nova encarnação, para virem aqui, para o umbral também, não é? Se o espírito, após ser resgatado e for para uma colônia espiritual, chega lá e não quer saber de nada, não quer trabalhar, não quer estudar, o que é que resta? Encarnar. Então já bota para uma encarnação para vir para cá, choque na matéria. Entretanto, se o espírito, ele quiser estudar, trabalhar, se aperfeiçoar e, inclusive, resgatar irmãos lá das regiões umbralinas, ou seja, ajudar aqueles a quem eles odiaram, o que os odeiam, eles vão estar pagando o mal com o bem desde a quarta dimensão e vão estar já quitando débitos espirituais. Mas se não quiserem, eles vão ter que encarnar com o inimigo aqui. Aí nasce irmão, nasce filho, nasce marido, vai ser marido e esposa durante o casamento, aquela confusão toda, né? Como sempre. E depois desencarna, volta para o umbral lá do outro lado. Por isso que o Kardec diz que somos espíritos errantes. Portanto, estamos lá por um tempo, depois estamos aqui por mais um tempo, voltamos lá de novo, ficamos mais um tempo, aí voltamos para cá de novo, ficamos assim. Um pouco lá e um pouco aqui. Entretanto, espíritos que já superaram esse estado umbralino na sua intimidade, eles podem estar aqui encarnados, como Chico, como Cristo, como São Vicente de Paula, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, mas eles não são espíritos umbralinos, eles estão no umbral, mas não são do umbral. E podem também ficar na quarta dimensão, mas para ajudar, para auxiliar. Entretanto, eles não são do umbral, embora possam ficar, eles pedem para ficar. Alguns espíritos, que são espíritos luminosos, pedem para ficar em postos avançados, que se localizam próximos às cidades espirituais inferiores, regiões terríveis. Entretanto, para além, para ainda mais abaixo, vibracionalmente falando, é claro, nós temos ainda regiões trevosas e regiões abissais, regiões ainda piores do que o umbral. Tema que poderemos eventualmente estar desenvolvendo em outra oportunidade. De toda forma, como o nosso tempo ele é bastante reduzido, 30 minutos aproximadamente, não é possível se fazer um estudo aprofundado e discorrer com mais aprofundamento sobre esse assunto. Mas, de toda maneira, foi o suficiente por hoje, não é? Então, nós vamos ficando por aqui e encerrando a palestra por agora,
para a nossa reflexão e vamos fazê-lo com uma prece. Vamos fechar os olhos, agradecendo a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. O recado apenas é que no dia 16, portanto, daqui, sem ser o sábado que vem o outro, não é? Nós vamos estar com a campanha Altar de Souza. Ainda está um pouco longe, mas só para deixar já a gente se organizando. Então, no dia 16, não é? Sem ser este sábado agora, no outro, a gente vai estar participando lá na Casa Espírita e realizando a campanha da Fraternidade Altar de Souza. Oportunidade de nós praticarmos a caridade. Amanhã, quinta-feira, será a palestra com a Vânia e o João. Né? Vamos prestigiar a palestra dos nossos amigos, dos nossos irmãos. E na sexta-feira estaremos novamente juntos para mais uma palestra. Muito obrigado a todos, um grande abraço, um beijo no coração e até sexta-feira, se Deus quiser.